Gostaram da mensagenzinha de hoje que está passando na sua tela? Bem fofinho, professora. Fofinha, né? Boa, muito bom. Ah, então já que estamos falando também disso, né? Parabéns para as mulheres que estão aqui nesta reunião. Bom, então, galera, se alguém tiver alguma dúvida do Canvas, né? A gente ainda pode estar sanando essas dúvidas. Então, se alguém tiver dúvidas, se quiser perguntar agora, né? Ou a gente também pode deixar, como vai ter espaço vago, né? Após eu terminar a fala aqui, a gente pode deixar o Canvas para o final, né? Se alguém ainda tiver alguma dúvida. Mas a entrega é amanhã, né? Dia 9/3 até meia-noite. E também, só para relembrar, né? Só uma pessoa do grupo, maioria é dupla, né? Então só uma pessoa pode mandar, daí manda o nome do colega junto, para a gente não se confundir, e um pouquinho da descrição dessa empresa. Pode ser anexar outro arquivo, 2 arquivos lá no Moodle, pode ser deixando no comentário do ladinho lá, da forma que vocês conseguirem enviar, tá? Na forma que vocês acharem mais fácil. O que não deve é só não deixar de enviar, né? Envie. Tá? Então, eu vou começar dar o start no nosso plano de negócio. E assim, se alguém tiver dúvida ainda do Canvas, então a gente deixa para o final da aula, a gente vai tirando as dúvidas, se alguém ainda precisar, ou se não, daí vai começar a atividade do plano de negócio. Então, vou parar esta apresentação aqui, e vou começar outra. Só para mim ter uma noção, alguém já assistiu o vídeo do plano de negócios? Levanta a mão. Eu assisti, professora. Beleza, Vini. Então, você já está por dentro do esquema aí. Mas eu só vou falar brevemente e dar um start mesmo, para que aí depois vocês sigam. Vou apresentar a tela aqui. Então, lembrando que quando eu apresento a tela, eu não vejo o chat, então se vocês precisarem de algo, ou levante a mãozinha, quem faz barulho, ou façam a fala, né? Então, lembrando, né, só aqui, que a gente já falou, Canvas, fazer lá no site do Sebrae, um dia até amanhã, e é o arquivinho, né? Acho que no modo lista sai mais fácil, se não cortar no modo Canvas também pode ser, da forma que saem as informações por completo. Bom, vamos começar a falar um pouquinho do plano de negócio, né, que é a estrutura que a gente vai fazer na disciplina agora até o final. Então, o plano de negócios, eu sempre digo que ele é como se fosse um livro, né, vocês vão ver o porquê daqui a pouquinho que eu vou mostrar. E o plano de negócios, ele visa enriquecer aquele breve conhecimento ou breve informação que você tem a respeito dessa tua ideia, dessa tua oportunidade que você acabou identificando agora. Então, o plano de negócios vai fazer com que você desenvolva passo a passo da abertura de uma empresa, uma pesquisa prévia do que você precisa saber para abrir uma empresa, mas de uma maneira global, em todos os sentidos, e ele vai fazer com que você corra menos riscos, né? Então, lembra que uma das características do empreendedor é correr riscos calculados, e é nesse sentido que se faz o plano de negócios. Porque, como vocês viram, né, e vocês estão fazendo, o Canvas, ele é criação de hipóteses. Então, pode ser que, normalmente, pode ser que você não tenha aquela hipótese tão clara, ou você não tenha tantas informações a respeito daquela informação que você alocou no Canvas.
E é isso que você vai fazer, enriquecer essa informação, aquela hipótese que você criou, da forma que você vai estar atingindo o mercado pelos canais, ou financeiramente, qual é a sua estrutura, como você vai ganhar dinheiro. Então, a partir do Canvas, a gente vai enriquecer cada uma dessas hipóteses, a gente vai verificar informações de cada uma daquelas hipóteses, né? Então, o Canvas, ele serve para mim ter um apanhado geral do negócio, mas o plano de negócios vai fazer com que eu estude, que eu tenha que realizar uma pesquisa bem extensa, né? E é por isso que a gente precisa ter persistência, né, porque ele exige bastante para fazer um plano de negócios. Também vocês, né, devem estar comprometidos a fazer isso, né, então nunca deixe para amanhã, você pode fazer hoje. Claro, o trabalho duro vai exigir de vocês, tá? Então, assim, eu digo que na parte financeira, que é a última parte, é a que mais pega, né? E essa primeira que a gente vai fazer hoje, ou seja, eu adiantei uma parte difícil para ser de cara uma das mais difíceis, para que depois vocês deem uma aliviadinha e depois tem uma outra difícil também. Então, basicamente, nesse início aqui, você vai precisar de bastante criatividade. Criatividade vocês já tiveram, né? Vocês foram criativos ao identificar uma oportunidade, uma necessidade. Então, a gente vai continuar desenvolvendo essa criatividade, né? E também lembrando daquelas nossas 3 palavrinhas lá da nossa primeira aula, do nosso contrato, né? Além todas essas palavrinhas aqui, que um plano de negócios exige, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que buscar sempre aquelas 3 palavrinhas, estar inspirado, né? Então, além de fazer as atividades aqui, busquem inspirações, né? Motivações que façam vocês se recarregarem, como eu falei, né? Vou recarregar essa pilha aí. E também, né, estar se desafiando. Mas aqui a gente já está no topo da montanha, a gente já está vendo ali, né, que a gente vai chegar longe. Então, já tem um desafio aí a ser enfrentado que a gente já está visualizando. Então, vamos enfrentá-lo, né, de uma forma que a gente possa se ajudar, né, entre vocês e eu também, e a gente aprender junto, né, como a gente já tinha visto. Então, o que a gente vai fazer no plano de negócios é enriquecer e ter conhecimento de tudo aquilo que a gente disse que, né, a gente teve a criação de ideias ali no Canvas. Então, a gente vai usar dessas informações, né, dessas hipóteses, transformar elas em informações, conhecimentos a respeito dessa empresa, para ter estratégias para entrar no mercado. Então, a gente vai fazer esse aprofundamento, né, em cada um dos elementos. E aí, o que é o plano de negócios? Então, a gente já entendeu, né? Esse plano de negócios vai ficar como se fosse um livro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né, na sequência, para vocês terem uma noção, né, para quem não abriu o arquivo que eu disponibilizei, 2 arquivos, né, de outros colegas que já fizeram os planos e que ficaram planos bons e me autorizaram a estar usando aqui na disciplina, até os nomes deles vão estar aparecendo ali, porque eles me cederam os direitos autorais para que eu possa usar, então eu mantive os nomes, certo? E foram ótimos trabalhos, e é por isso que eu estou utilizando. E o plano de negócios, ele é composto por pelo menos 9, né? Tem que ter pelo menos 9 elementos aqui. E esses elementos são, né, capa, o sumário normal, como a gente faz no trabalho acadêmico. E o que é esse sumário executivo, professora? Então, o sumário executivo, eu transformo sempre a palavra sumário executivo em apresentação executiva. Então, por que apresentação executiva? Para vocês não se confundirem entre sumário e sumário executivo. Então, é basicamente uma apresentação executiva. Você vai estar apresentando quem são as pessoas que são os sócios dessa empresa, qual é a atividade dessa empresa. Então, é uma apresentação breve, como se fosse um resumo da sua empresa. Como se fosse num trabalho, uma introdução, para as pessoas entenderem o que elas vão ver a partir daquilo ali. E aí, na sequência, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, e aqui está invertido, né? A gente faz uma avaliação estratégica e uma avaliação do plano de negócios, que eu chamo isso de conclusão do trabalho.
Então, a gente vai construir 3 tipos de cenário e também vai fazer uma avaliação estratégica e avaliar, é viável esse plano de negócios, esse negócio que a gente identificou aqui, vai ser viável se eu quiser um dia colocar ele em prática na vida real, né, não só simulando como a gente vai fazer aqui. Se eu quiser colocar ele na vida real, ele vai dar certo, eu concluo que vai dar certo, eu concluo que não vai ser viável. Então, vai ser a conclusão do trabalho que vocês vão identificar. E, óbvio, né, todo trabalho, se existir, né, tem alguns anexos, tem apêndices. Então, o que é a diferença entre anexo e apêndice? Anexo é alguma coisa que já tem um formulário pronto, já desenvolvido. Apêndice é alguma coisa que você está desenvolvendo. Então, pode ser que você tenha algumas informações que sejam pertinentes à área que você vai estar desenvolvendo, você quer anexar aqui, porque acha interessante, como informações técnicas a respeito de algum produto, alguma coisa. Contratos, se for o caso, ou contatos que você vai ter também, e algumas outras informações que talvez sejam relevantes, que você acha pertinente de anexar. Além disso, óbvio, vai ter aqui, todo trabalho tem referências, né? Então, vai ter referências bibliográficas, é a última parte do plano, né? E, professora, agora a gente vai fazer, então, qual das partes aqui? Então, primeiro eu vou mostrar um trabalho aqui de 2 exemplos de como é um trabalho e como vai ficar. Então, vocês podem ver que esse trabalho vai girar em torno de 30 a 40 páginas. Normalmente, ele gira em torno disso, né? Mas pode ser mais, pode ser menos, enfim, o que interessa são as informações, mas normalmente, para vocês terem noção, ele dá em torno disso. E como que ele é, então, aqui a capa normal, né, com nome e tal, normal, como se faz um trabalho, o sumário, tá aparecendo aí, galera? Tudo certo, né? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Então, o sumário, como a gente sempre faz, e aí, como vocês podem ver, para que os colegas não se confundissem, como eu falei aqui, eles escreveram apresentação executiva. Então, aqui escrever um breve resumo do que é a empresa e tal, os dados. Na hora que vocês tiverem um tempinho, abram e vejam mais ou menos a estrutura. Então, alguns dados aqui. E aí, análise de mercado. Então, aí, análise de mercado, o plano de marketing, o plano operacional, e plano financeiro. E aí, a construção dos cenários, a avaliação estratégica, quem já conhece a matriz FOFA ou SWOT, é exatamente isso que você vai fazer a respeito do seu negócio, e a avaliação do plano de negócio, se vai ser viável ou não, tá? Então, aqui, nessa análise, esse negócio aqui se mostrou bastante difícil, mas é uma ideia muito legal, né? Porque ela buscou aqui identificar um equipamento, né, um sensor de incêndio para grandes florestas, e aí foi identificado algumas questões, algumas dificuldades, né? Então, aqui, por mais que a ideia seja ótima, um pouco difícil de ser comprado. Então, aqui algumas referências que ela utilizou, e o apêndice. O apêndice, onde ela fez análise de mercado, né? Então, aqui estão as questões que ela fez no Google Forms, de análise de mercado, e anexou aqui, tá? Então, basicamente, esse é um produto, né? Exemplo de uma
de um plano de negócios de um produto. Aí aqui tem um outro plano de negócios que é de um aplicativo. Então, a gente tem de duas formas, que eu sei que vocês têm alguns que têm produtos, tem alguns que têm aplicativo. Então, esse aqui é de um aplicativo. O aplicativo me organiza, né? Então, para organizar seu tempo, sua agenda, enfim. E aí, então, aqui tem alguns... A hora que eu transformei isso aqui, ficou letras diferentes aqui, então, mas assim, não tem problema. O que interessa é o conteúdo, né, galera? Então, fizeram análise do mercado também, com os dados, né? Então, temos dois exemplos, um de produto, um de aplicativo, onde vocês podem estar se baseando bastante para fazer as atividades. Beleza, professor? Então, a gente tem dois exemplos bem legais. Mas outra coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, que estão nos materiais complementares, os materiais complementares mais usados, é o plano de negócio do Sebrae, esse aqui, ó. Esse aqui, como elaborar um plano de negócios. 2013, sim, eles não atualizaram mais, tá? Professora, eu já vi que tem um programinha do Sebrae. Não me responsabilizo pelo programinha do Sebrae em fazer as atividades. Quem começou a fazer por lá desistiu. Todos os alunos que começaram desistiram, porque não tem suporte e que algumas informações ficam meio quebradas, tá? Então, mas não tem problema, se você conseguir desenvolver lá, por mim, independente, tá? Se você usar, é que não tem como dar suporte e também, muitas vezes, por exemplo, meu computador nem baixa. Não sei por que ele me odeia, mas, enfim, tá? Então, aqui é como se fosse um manual de como desenvolver um plano de negócio. Ele explica parte por parte, tá? Então, se às vezes vocês tiverem complementar as informações que o professor está falando aqui na aula, aqui vai ter uma base de tudo, né? Como se fosse um manual de instruções, né? Então, aqui tem todas as etapas, né? E aí são todas as etapas que a gente vai estar vendo, certo? E é a mesma estrutura, tá? Mesmíssima estrutura do nosso plano que eu mostrei aqui, né? Desses exemplos dos colegas. Apenas isso aqui é um manual de instrução. Então, use e abuse desses 3 arquivos, tá? A partir de agora. E vamos voltar para a nossa tela. E aí, a gente vai começar. Então, a gente já entendeu um pouquinho o que é o plano de negócios, mas a gente vai começar a dar um start em desenvolver as atividades desse plano de negócio. E, a princípio, né, o que a gente fez? A gente está usando essa metodologia, né, essa abordagem. Abordagem design thinking, como a gente já viu na primeira aula, onde a gente fez o quê? Aproximou vocês da ideia que vocês, né, buscaram ter uma ideia, buscaram se aproximar de um ambiente onde poderia ser identificada uma oportunidade, uma necessidade, ou sanar uma dor, né, vocês buscaram uma solução para alguma coisa. Então, agora, a gente, a partir disso, além de aproximar, a gente vai começar a analisar. Então, essa análise, né, tanto analisar quanto aproximar, elas estão dentro da imersão, que a gente chama no Design Thinking. Então, a gente está fazendo uma imersão naquele ambiente que a gente vai estar, a partir de agora, né, desenvolvendo todas as atividades. E nada melhor que fazer uma imersão, né, mergulhar aí nesses assuntos, fazendo pesquisa. Ou seja, a gente vai levantar informações a respeito desse negócio. E, através dessas informações, então, a gente vai extrair aquilo que acha interessante para a nossa empresa, né? Então, a gente vai fazer uma síntese. Então, a gente vai analisar e vai sintetizar as informações que a gente acha importantes, né? Ou seja, vamos organizar os dados aí, né, as informações, para facilitar um pouco a identificar algumas coisas do nosso negócio, né, do negócio de vocês, né, eu digo nosso, mas é nosso, né, porque a gente está trabalhando junto. Então, a gente continua usando a metodologia, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar, a gente vai virar investigador, a gente vai buscar soluções, a gente vai achar informações sobre a nossa ideia. Então, pensem no seguinte, vocês vão pegar uma lupa e aproximar bastante
né, se aproximar bastante do mercado. Não tem aqueles caras que tem olheiro, né, no futebol, que normalmente vai lá e fica analisando se um jogador joga bem ou joga mal, né, e aí leva para o time o jogador que é mais né, mais específico para a situação que ele está procurando. Então, aqui, vocês também vão analisar situações, informações que são mais específicas a respeito do mercado de vocês. E, além disso, né, normalmente é feito uma avaliação como que o time se comporta, por exemplo, num jogo de futebol, ou um jogo de vôlei, ou de basquete, quais são as estratégias, quais são as jogadas que são mais usadas, né, as jogadas ensaiadas, que a gente chama, né, que tipo de jogadas eles usam. Então, um olheiro para ficar fazendo isso também. Como que esse time joga? Então, a partir dessa forma que esse time joga, eu vou traçar estratégias para o meu mercado. Hoje estou com problema de dicção, né? Que coisa. Então, eu vou traçar estratégias para a minha oportunidade identificada. Então, para que eu ganhe o jogo, né? Então, eu tenho que analisar o outro time e pegar as informações que são interessantes para mim, para que eu trace as minhas estratégias para ganhar esse jogo. E é o que vocês vão fazer, tá? E como que vocês vão fazer isso? Né? Então, essa pesquisa de mercado é onde a gente vai mergulhar já. Professora, mas ali naquela tua listagem estava o sumário executivo ou apresentação executiva antes. Então, eu joguei a análise ou a pesquisa de mercado para ser a primeira. Por quê? Porque ela demanda mais esforço, né? Não é só escrever, eu preciso buscar informações. E se eu preciso buscar informações, isso requer mais tempo de vocês. Então, eu coloquei a que demanda mais tempo por primeiro, tá? Então, vocês sabem que as entregas vão ser feitas todas junto, né? Numa etapa só, mas eu adiantei essa aqui, já que é mais chatinha de fazer e demora, e requer que outras pessoas te ajudem a ter essa informação, né? Então, passei para o primeiro. Então, a análise de mercado vai ser a primeira, para ajudar vocês também, né? E a gente ter mais tempo para ficar mais fácil depois. E a partir dessas ideias, vocês também conseguem construir com maior facilidade o restante. Então, obviamente que a gente vai fazer uma pesquisa, né? E como é que a gente faz uma pesquisa? Ou a gente vai fazer uma pesquisa no Google Forms e mandar para a galera responder, ou por grupos de Facebook, ou por grupos de WhatsApp, ou vocês podem fazer montar uma página no Insta e faz enquetes, ou no teu próprio Insta e faz alguma enquete para você tirar alguma conclusão, ou você manda um forms para alguns contatos que você acha interessante, ou o seu público-alvo são seus próprios colegas, então você manda no grupo da sala para que eles respondam, e eles vão responder o quê? Você precisa identificar quem são os seus clientes, né? Então você tem mais ou menos uma noção de quem são os seus clientes. E a partir dessa noção, você precisa entender muito mais ele, você precisa conhecer ele, você precisa se colocar no lugar dele, muitas vezes. Nessa disciplina, a gente não vai fazer o mapa da empatia, mas o mapa da empatia é se colocar no lugar do outro e tentar responder as questões como se você fosse aquela pessoa. Então, como se você incorporasse um personagem e pensasse como ele, e deixasse o seu de lado. E é nesse sentido que a gente busca informações externas, a gente busca entender o que o outro está pensando, como que o outro reage à nossa ideia. Então, eu posso quero entender, né, já posso focalizar mais ou menos, por exemplo, tem um grupo de Facebook que é mais relacionado à minha ideia, né, pessoas que buscam determinada coisa, tem um grupo no Facebook, então, vocês devem procurar esse grupo, mandar alguma coisa para lá, para ver se como essas pessoas vão reagir, né, e também que é mais fácil conseguir pesquisar, né, por essas formas de pesquisa facilitar, né, e essa interatividade que a gente tem. Então, você vai pesquisar normalmente, né, sexo, idade, escolaridade, então aqui tem algumas perguntas mais ou menos padrão, né,
mas você tem que verificar as perguntas que são mais interessantes para você, para a sua ideia. Se é relevante para a sua ideia, pedir tudo isso, ou eu quero pedir só 2, 3 coisas e tá ok, né? Então, o que é mais relevante para você? Então, eu acho que é extremamente importante uma pergunta, né? Já que a gente está na pandemia, já que a gente não desenvolve tantas atividades comerciais, por exemplo, aqui está tudo fechado, né? Porque tá estourando, né? Da UTI já está com 300%. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, o que a gente precisa buscar? Ferramentas que a gente consiga atingir essas pessoas. E a pergunta interessante a respeito disso é que aplicativo ou ferramenta tecnológica essa pessoa mais usa, né? Ela usa mais WhatsApp, ou ela gosta de entrar no Face, ela gosta de entrar no Instagram, o que ela usa, né? Aí, que lugares você frequenta? Ultimamente não dá para frequentar, então essa pergunta fica um pouco mais complexa, né? Então você tem que avaliar essas situações, você pode pedir mais ou menos quanto que ela gasta também a respeito da alimentação, moradia, transporte, acessórios, enfim, né? E eu acho outra pergunta importante é quanto ela estaria disposta a pagar pelo seu produto, né? O quanto ela estaria disposta a pagar pelo seu produto é algo que vai te deixar já mais com uma orientação a respeito da análise de marketing, do plano de marketing, em que a gente já vai ter que estipular um preço para esse produto que você vai estar desenvolvendo, então você vai estar entendendo já o quanto que essa pessoa gostaria de pagar, né? A respeito desse produto, quanto ela está disposta a pagar. Então, normalmente, se passar muito daquilo que ela está disposta a pagar, você já começa a ter uma avaliação de que pode ser que não seja viável, uma vez que ela não está disposta a pagar pelo seu produto, né? Voltando ali, né, nas ferramentas, aplicativos que as pessoas mais usam, a gente já pode estar identificando por quê? Porque se ela usa isso, aonde que eu vou estar fazendo propaganda? Aonde ela está visualizando, né? Então, eu vou estar atingindo e buscando os canais de comunicação, né, que ela está usando. Então, qual aplicativo que ela mais usa? Qual rede social que ela mais usa? Então, eu estou usando daqueles canais que a gente já projetou ali no nosso Canvas, né? E também pensando, né, mais naquela parte de produto, onde está relacionado também a forma que eu vou ganhar dinheiro. Então, pode ver que tem construções em relação àquilo que a gente fez de hipóteses, né? E aí, claro, né, quando você pode pedir para a pessoa, quando você pensa em determinado produto, que marca que você lembra? Pode pedir isso também, se você quiser, mas se você acha irrelevante, não peça, né? Ou de 0 a 5, quanto você está satisfeito com um determinado produto que já tem, se você vai competir com outro, né? Aí você consegue fazer um parâmetro, né? Ou características que estão desagradando em relação a alguma coisa, ou agradam, né? E aí tentar perguntar, fazer essa comparação entre a sua marca, no caso, a sua oportunidade de mercado e a marca da concorrente. Por exemplo, né? Se a gente pensar no que está, você compraria um produto com determinada característica que a concorrente não tem, né? Ou também você gosta, né, de comprar, o que você diria se esse produto tivesse algo diferente da concorrente, você compraria o meu ou dele, né? E mais ou menos nesse sentido, fazer com que a pessoa te responda e te traga algumas informações. Então, um exemplo aqui para você fazer no Google Forms, um questionário e mandar para algum lugar, né, que você acha que as pessoas vão responder, que sejam mais ou menos o teu público-alvo. Professor do céu, mas meu público-alvo não responde, é muito difícil responder as questões. Então, a gente teve um exemplo no ano passado, onde era um aplicativo voltado para dentistas e médicos. E você acha que eu mandando o formulário para o médico, ele vai responder o formulário,
muito difícil, é muito difícil. E então, a gente chegou à conclusão, né, juntos, e é óbvio que se vocês tiverem alguma questão e quiserem conversar comigo, a gente troca uma ideia e vê qual vai ser mais fácil uma solução para vocês pesquisarem. Então, no caso desse aplicativo, para perguntar para médicos e dentistas, como que eu ia perguntar? Então, a gente verificou médicos que eram mais, dentistas ou médicos que fossem acessíveis aos alunos que estavam desenvolvendo, né, se eles tivessem conhecimento, alguém que eles frequentam já, para que se eles pudessem fazer de uma maneira, né, por telefone, fazer algumas perguntas rápidas e obter alguma informação. E aí, a gente estipulou que pelo menos 3, né, seriam 3 para que a gente tivesse, não tivesse um empate, né, então, conseguimos 3, um dentista e 2 médicos que responderam eles, para ter uma noção de se esse aplicativo ia ser interessante ou não. Então, a gente foi pesquisar dessa forma. Obviamente, eu não quero que você saia na rua pesquisando sobre isso, né, tudo virtualmente, tá? Mas, tem outra possibilidade. Professora, é muito difícil de eu fazer a bendita da pesquisa, assim, no Google Forms e tal, e não tem uma outra forma de eu pesquisar? Tem. Eu vou dar uma colherzinha de chá, né, para vocês fazerem ou essa pesquisa, né, do Google Forms, né, fazer uma pesquisa e mandar para as pessoas responderem, ou você faz a pesquisa desk. E o que é uma pesquisa desk? Uma pesquisa desk é você buscar informações de fontes diversas, então, sites, livros, revistas, tudo que você encontrar, né? E aí, você pode, então, fazer a pesquisa com os formulários, o que eu acho que seria, e é muito mais rica em trazer informações, se você realmente acha que essa ideia vai ser ótima e que talvez seja uma oportunidade para você abrir. Então, você identificando um perfil já direto no mercado é muito mais interessante do que fazer só uma pesquisa teórica, né? Então, é como se a gente fizesse uma pesquisa referencial, né, buscando referências e bibliométrica, né, porque eu só vou ter informações a respeito de questões e textualmente, né, informações que estão na rede, e se eu levo, né, para a vida real ou para essas pessoas responderem, então eu tenho informações diretas delas, né, então fica muito mais rica essa informação. Mas a gente está com um tempo muito apertado, então a gente vai deixar, nesse momento, você escolher entre fazer uma pesquisa desk, se vocês acharem mais relevante, mas aí, se você fizer uma pesquisa desk, não é uma pesquisa deskzinha que eu vi uma reportagem, é só essa reportagem. Eu quero a pesquisa desk, vai ter que ter referências de diversas fontes, tá? Então, é a pesquisa desk, ou você manda um formulário para as pessoas responderem. Ou, eu acho importante cruzar as informações. Não custa nada se você mandar um pouquinho, né, de algumas perguntas para as pessoas responderem. E também buscar algum tipo de informação de alguma fonte que é relevante para a tua oportunidade identificada, você junta e acrescenta essa informação, né? Muitas vezes eu acredito que vocês vão estar lendo bastante a respeito da ideia de vocês. Então, essas informações vocês trazem para o trabalho, né? Então, se vocês conseguirem cruzar, ótimo, né? Entre as duas pesquisas. Se vocês não conseguirem fazer aquela do formulário para as pessoas responderem, pode fazer uma pesquisa enriquecidíssima de informações que existem na web, né? E, a respeito disso, para que vocês busquem bastante informação, se vocês forem fazer pesquisa desk, né, e se vocês conseguirem fazer alguma coisa, um pouquinho de cada uma, aqui eu trago alguns sites que podem ajudar vocês, né? A gente tem, por exemplo, você pode usar os Trend Topics do Twitter, se você usa o Twitter, né? Ou os trends do Google, aí a gente tem esse Buzz
Sumo, só que a professora já fez as buscas dela e acabou o limite grátis, né? Então, eu não vou mostrar para vocês essa porque acabou meu limite, mas tem essa também. E aí a gente tem outras informações, então tem várias Google Trends, né? Esse aqui, do Sumo, é um pouco parecido com o Google Trends, só que ele dá informações em relação à plataforma que a pessoa está usando também, então eu acho bem bacana. A plataforma que a pessoa está mais usando em relação àquele assunto. Tá? Então, já traz algumas informações e como atuar. Então, é óbvio que aqui eu tenho alguns exemplos, mas tem mais um monte de lugares que vocês podem pesquisar. Então, usem e abusem dos lugares para pesquisar, que eu vou mostrar um pouquinho a respeito de alguns. Então, a gente tem o Instituto IPARDS aqui no Paraná. Se você não está no Paraná, acredito que no seu estado deva ter, ou é aquele estado que você vai estar pensando em desenvolver a ideia, é interessante que você verifique se tem algum instituto parecido com isso, que vai trazer algumas informações bacanas, ou também a gente pode estar indo no IBGE, em partes do IBGE trazem algumas informações que são concomitantes, que são iguais, então você pode extrair dali, né? E aí a gente tem alguns outros aqui, que eu vou estar mostrando agora. Alguém conhece alguns desses aí? Só para mim ter uma noçãozinha? Bom, ninguém levantou a mãozinha, então vamos lá. Vamos ver. Então, IBGE, né? Vamos começar no IBGE. Então, no site do IBGE, aqui em estatísticas, a gente tem um monte de lugar que a gente pode estar indo, tá? E aí eu posso procurar por diversas fontes aqui, mas eu venho aqui, cidades e estados. Aí, eu vou digitar Pato Branco, e aí ele vai me dar algumas informações. Vocês estão escutando meu interfone tocar? Eu vou ter que ir atender para parar de incomodar vocês, tá? Só um pouquinho. Desculpa aí, né, acidentes de percurso, mas vamos lá. Então, algumas informações aqui, a população e tal, a IDH, então, mortalidade infantil, receitas realizadas, então dá para ter algumas informações, despesas, o PIB, então aqui algumas informações que você pode extrair, e aí aqui, saiba mais no portal Cidades, e aí te dá mais, aqui que te dá informações parecidas com o que tem no IPARDS. Então, ele te traz mais em relação à educação, economia, saúde, então, relacionados a algumas questões de saúde, né, como que é influenciado aqui, relacionado à educação, algumas taxas, trabalho e rendimento, eu acho isso extremamente importante, você pesquisar qual que é o salário médio das pessoas, né, para você ter uma noção também, né, lembrar aquela perguntinha lá, quanto a pessoa está disposta a pagar, se ela tem um salário mais ou menos nesse patamar, então, né, tem que pensar mais ou menos em algumas ações relacionadas a esse patamar, né. Então, população ocupada, 40%, ou seja, 60% estão desocupados, né, então aqui a gente consegue ter uma certa noção e extrair algumas informações. Então, podem usar aqui, se acharem interessante alguma informação que possa ser relevante para vocês. Aqui tem o quê? Tem outras informações, mas aí é só você ir pesquisando, né? Porque eu disse criatividade, curiosidade e pesquisa.
Aqui a gente tem o IPARTS, que ele também mostra algumas estatísticas, né? Perfil de regiões, então tem vários aqui, né? Pode ir clicando e achar o que vocês acharem interessante. Eu vou em perfil de região, e aí eu vou ir na região que a gente tá aqui, cadê? Ok. Então, ele traz algumas informações interessantes, mas, ó, a gente pode ver que algumas a gente bate com o do IBGE. Tem algumas informações que estão atualizadas, outras nem tanto, então você verifica o que é interessante para você, talvez, né? E aí vai extraindo dados, né? Então, se esses dados são relevantes para você, mas isso cabe uma pesquisa, né? Bem importante. Então, aqui tem várias informações, né? Em relação ao PIB, em relação às receitas, despesas. Se eu não me engano, tem um local aqui que diz qual que é com que a sociedade ganha, no caso, mais dinheiro, né? Que tipo de estabelecimento. No caso aqui, a gente tem muito mais empresas que são relacionadas a aves, e elas são que dá mais rendimento para o Estado, tá? Mas aí tem que pesquisar aí dentro. Aí vocês vão encontrando informações e vai gerar vários locais. Aqui a gente tem um outro, né, que é o Think with Google, e esse aqui também a gente pode estar usando, ó, para tendências de comportamento. Já estou em tendências de comportamento aqui, e aqui ele te traz algumas informações que são relacionadas, pode te ajudar de alguma forma, relacionado, por exemplo, saúde, segurança, educação, empregabilidade, como é que está o comportamento digital do brasileiro em relação a essas políticas. Aí eu também tenho brasileiros em relação ao esporte, como é que as pessoas estão se exercitando, ou também categorias em ascensão no varejo, em relação aqui, ó, conheça a nova jornada de consumo de alimentos e bebidas pós-Covid. Então, vamos clicar aqui. Eu tenho, ó, hábitos das pessoas que assistem no YouTube, então algumas informações podem ser interessantes para você. Então, aqui, ó, experiências, conheça a nova jornada de consumo de alimentos e bebidas. Então, o que eles estão fazendo dentro de casa. Então, a gente pode ver aqui que eles estão assistindo bastante, né? Eu não sei se eu sou daltônica, mas não estou enxergando muito bem as linhas aqui. A Netflix também tá alta, né? Eu não consigo identificar se é Amazon ou se é Receita, que tá, qual que é a cor diferente aqui. Eu sou meio cega, mas, enfim. Posso extrair algumas informações daqui. Aumento das buscas de termos ligados à cozinha. Então, aqui tem algumas coisas que podem ser relevantes para vocês. Alimentos para imunidade, né? E pão, né? Todo mundo fazendo pão em casa. Própolis, massa, enfim, tem várias informações. Aí, quais são os itens que as pessoas estão comprando, ó, talvez isso seja interessante para algumas pessoas. Regiões e oportunidades, quais são as regiões mais bacanas para fazer as vendas nesse sentido. E aí, ó, você tem várias informações, né? E a gente tem vou voltar para cá, que eu acho que deve estar por aqui. O que eu queria. Então, tem várias informações aqui. A gente também tem as categorias de varejo, onde tem o que é mais procurado, o que é tendência em relação ao varejo e tal, né? Qual é o estado, então talvez você pode extrair informações assim, nesse sentido. E aí a gente tem o Google Trends, né? E aí o Google Trends a gente pode pesquisar alguma coisa aqui, né? Sei lá. Bom, eu vou pesquisar depois, vou mostrar outra coisa aqui do lado.
Então, aqui, ó, eu posso verificar as principais pesquisas, as pesquisas que foram realizadas no ano. Então, as principais pesquisas, vamos clicar aqui. Tendências de pesquisa diária. Hoje as flores estão bombando, por exemplo, né? E aí, por causa do Dia Internacional da Mulher, blá, 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 ó, então, o que está sendo falado, então, às vezes, pode ajudar aqui. Cadê uma informação que eu acho importante? Essa informação aqui, ó, eu acho importante, né? Que o Palmeiras foi campeão ontem. Aí, ó, essa informação é importante. Brincadeiras à parte, né? E aí, pesquisas do ano também é uma informação importante. E aqui vai estar relacionado várias coisas que estavam em alta em 2020. E aí tem um pouco de tudo aqui, então entra e verifica essas questões aqui, o que pode ser relevante para você. Aí você pode pesquisar por assunto, chocolate, eu sempre pesquiso chocolate, então o que tem relacionado a chocolate. E aí ele vai me dizer interesse ao longo do tempo, em qual é a região que mais pesquisa sobre, e aí quais são os assuntos relacionados que as pessoas estão mais vendo. Então, algumas informações que eu posso estar extraindo. E aí, pesquisas na web, pesquisa relacionada à imagem, notícias, então posso pesquisar várias coisas aqui também a respeito, aí se eu quero mudar de meses também, então tem várias informações aqui. E aí, em relação a essas tendências, antes de esquecer, eu gostaria também de mostrar aqui. Aqui, se não bugou, né? Se já não... Então, aqui, né, tem um estudo de tendências do Sebrae, aqui dentro do Moodle. Vocês podem estar usando esse guia de tendências do Sebrae também para estar pesquisando diversas coisas aqui, tá? Então, usem esse guia de tendências do Sebrae também. Vou voltar para cá. Tem mais um que eu acho interessante mostrar para vocês, e esse é o que eu mais gosto, para falar a verdade. Eu vou traduzir. Então, esse aqui, ó, acho que eu pesquisei muito chocolate, ele já me diz chocolate. E aí eu vou buscar. Então, eu quero o quê? Eu quero Brasil, né? Brasil. Inglês? Não sei. Pode ser. Mas cadê português? Que palhaçada. Tá. Então, vamos lá, vamos buscar. E aí, ele está pesquisando. $380 resultados. E o que ele faz, né? Ele faz perguntas como, o que as pessoas estão procurando relacionado a onde eu posso encontrar chocolate, posso comer chocolate ou tal coisa, né? O que é chocolate, sei lá o que, né? Por que chocolate, não sei o que, como, né? E assim vai indo. Então, tem várias palavras aqui. Normalmente ele deixa mudar para português aqui, mas está em inglês, mas enfim. Mas dá para né, entender. Vamos ver se faz assim, ele traduz. Vai facilitar. Não fez. Então, aí... misturou tudo aqui, né? Enfim, tá. Ó, ação... Ficou doido isso aí, né? Vai, que, quando, onde são, né? Então, tem várias perguntas que você pode estar vendo. O que as pessoas estão procurando com essas palavras, né? Essas iniciais. Então, pode ser que ajude vocês, né? Aí tem outras preposições aqui, para, com, sem, perto, também são usadas em relação à busca.
E aí alguns comparativos, né? Por exemplo, chocolate versus Kit Kat, né? Tem vários comparativos. Ou palavras cruzadas de chocolate ou cereja. Tipo, tem umas coisas que nada a ver, mas chocolate ou coco, chocolate versus desafio alimentar real. Ou, né, então, chocolate versus goma, chocolate versus baunilha, chocolate versus chocolate. Tá, né, nada a ver, né, mas tudo bem. Então, algumas coisas que nada a ver, mas algumas coisas a gente pode extrair daqui e aí clicar e verificar sobre o assunto, né. Então, você pode entrar e verificar. Aí, aqui, esse negócio não sai daqui, sai. Ótimo. Então, você pode também colocar em ordem alfabética, ou você pode verificar assim, ó, com iniciais, né, de A a Z, né, que vai ser mais fácil para você identificar. Aí, você quer baixar esse negócio, você quer fazer alguma coisa diferente, né, ó, outras palavras, então, chocolate vegano, vou clicar aqui. Ele te leva para as marcas de chocolate vegano, por exemplo. Então, daí você consegue descobrir que concorrentes relacionados ao teu segmento de mercado, por exemplo, né? Então, tem várias informações que vocês podem usar a respeito das informações que são relevantes para vocês. E aí, assim, professora, tem um outro local que eu acho que também pode ser legal pesquisar, e não está ali. Ou achei aqui, achei muito legal e pode ajudar os colegas. Compartilha no grupo, se você achou, né? O que a gente está fazendo? Aprendendo junto. Vamos compartilhar, vamos aprender junto. Então, se você achar muito legal um site aí de busca e pesquisa, manda para os colegas pesquisarem também. E achou interessante? Troca informação, né? Aí, beleza, vocês vão pesquisar a respeito dos clientes de vocês, mas vocês têm que saber quem são os concorrentes de vocês, né? E também quem são os fornecedores do seu produto principal. Por exemplo, no caso do chocolate, qual que é o meu produto principal para fazer o chocolate? Cacau. Quem são os fornecedores de cacau? Pelo menos 3 fornecedores de cacau, eu preciso conhecer, né? Então, professora, mas o meu produto tem um monte de coisa que eu preciso para fazer ele, né? Pois é, mas tem uma que é a principal. Qual que é a atividade-chave lá que você deve ter colocado? Né? Olha daquelas atividades-chave, qual que é a principal e o que não pode faltar, e pense em 3 fornecedores. Pesquise sobre esses fornecedores. Assim também como os concorrentes. Vocês viram ali, né? Que eu cliquei ali em chocolate vegano, ele me levou para uma página onde me mostram quais são, tem 6 principais empresas que vendem chocolate. Então, eu já consigo extrair quem são os meus concorrentes dali, né? Listado ali. Claro, obviamente, se eu conseguir chegar mais perto, ou daqueles que são mais perto da minha região, melhor, né? Ali é só um exemplo de como você pode conseguir essa informação, mas você vai ter que pesquisar sobre isso. Quem são os seus 3 principais concorrentes, quem são os seus 3 principais fornecedores, e fazer essa pesquisa do seu cliente, de maneira, através do Google Forms, um questionário, você aplicando virtualmente, de alguma forma, para os seus colegas no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo do Face, para os seus colegas das outras disciplinas, ou uma pesquisa desk muito enriquecida, né? Então, ou eu vou deixar, então, essa possibilidade, ou faz uma, ou faz outra, se você fizer as duas, melhor ainda, né? Você vai conhecer muito mais sobre o seu produto, certo? E aí, para finalizar, eu queria mostrar para vocês, dentro do plano de negócio das meninas aqui, que fizeram o estudo, como que fica isso, tá? Aqui, elas mesclaram alguns estudos relacionados a pesquisa DESC, pesquisa documental, no caso, né, e também a pesquisa em campo, né. Então, aqui o estudo dos clientes, para verificar o perfil, elas aplicaram um formulário via online, né, com perguntas das pessoas, e obtiveram 62 respostas. Professora, mas
mas eu posso mandar e eu, sei lá, recebi só 10 respostas, né? Assim, se você conseguiu 10 respostas, coloca aqui, né? Não tem problema. Claro que à medida que você consegue menos respostas, tua possibilidade e margem de erro é muito grande, né? Mas não tem problema, né? Você já conseguiu, a intenção é fazer você aprender, né? E buscar algum tipo de informação relacionada a isso e tentar extrair o máximo de informação que você conseguir, né? Se só essas 10 pessoas que responderam já te ajudou, show de bola. Por exemplo, essa menina aqui, que fez do sensor, né? Ela tinha dificuldade de enviar esses questionários para as pessoas responderem. Para quem que a gente conseguiu enviar, né? A gente tentou enviar para várias ONGs que estavam tendo queimadas no Pantanal, para algumas ONGs responderem, elas não fizeram muita relevância a respeito. Houve só 10 respostas ao questionário, como vocês podem ver, né? Então, a gente foi atrás de quem? Bombeiro, que eu conhecia, que ela conhecia, e que a conhecido da conhecida conhecia, para conseguir enviar o formulário mais diretamente. Como era a época da eleição também, enviar o formulário para políticos responderem com uma proposta, talvez, para políticas públicas. Mandamos também para órgãos ambientais, então a gente teve essa perspectiva, né, esse direcionamento em relação, a gente já tinha uma noção, mas saber exatamente se eles iam ficar interessados ou não, né. Eu falei para ela que se eles não gostassem, a gente ia mandar para a NASA, porque a NASA adora esse tipo de produto, né, tanto é que umas meninas ganharam um prêmio porque desenvolveram um drone que vai exatamente no foco das queimadas, né, então aqui a gente tem uma ideia relacionada a isso. Então, aqui no caso teve 62, lá no dela teve 10, então não tem problema, né, a quantidade, o que interessa é que a gente consiga extrair um pouco dessas informações, tá? E aí elas fizeram forms, fizeram os gráficos aqui, ó, em relação à idade, aí fez cruzamento de dados, né, e gerou os gráficos aqui. Podem ver que os gráficos não são aqueles gráficos que a gente extrai exatamente do Google Forms, quando ele gera, né, então ela extraiu informação, fez outras informações para obter mais informações, então, cruzamento de dados para ter conhecimento, obter informação para mim transformar isso em conhecimento, eu analiso, organizo os dados para que isso seja relevante para mim. Peguei e fiz a pesquisa, vou pegar e vou colar do jeito que eu tirei do Google lá. Se você tirar e colar do jeito que você extraiu do Google, então você coloca lá no apêndice, tá? Não coloca aqui. Aqui você vai estruturar e interpretar aqueles dados que você obteve, tá? Então, aqui é mais no sentido de interpretação daqueles dados. Aí você vai detalhar o que você acha relevante daquela extração de dados que você obteve lá, tá? Aí aqui ela fez, como vocês podem ver, né? Bastante gráfico, esse gráfico foi show de bola. E aí, aqui alguma informação que ela extraiu do IBGE também, né? Então, que a população mais específica aqui, para esse nicho de mercado, estava entre essa idade e bateu lá com o IBGE, que ela extraiu a informação. Então, podem ver que foi cruzado essas informações. E aí, aqui, olha só, ela pediu quais eram as ferramentas utilizadas pelos entrevistados. Aqui era uma agenda, como se fosse uma agenda virtual, então era uma mesclagem, você usar uma plataforma para fazer um planejamento, se organizar de diversas formas, como se fosse o Google Agenda, mas com muito mais coisa, né, nesse aplicativo delas, o aplicativo site, né. Então, aqui, para se organizar, eles pediram o que as pessoas usavam, né, no caso aqui, se era um planner impresso, uma agenda, agenda digital, sites de planejamento, aplicativos de planejamento. Então, aqui eles obtiveram as respostas dessa forma. Então, a maioria estava usando agenda digital. Aí, eles também pediram qual que eram as ferramentas mais utilizadas pelos entrevistados, né, para ver quem que ia ser um concorrente deles.
Aí eles já conseguiram informações de quem são os concorrentes deles, né? E aqui, como eles vão ter 2 tipos de concorrentes, porque eles uniram como se fossem 2 plataformas em uma. Então, o que mais era o mais concorrente, né, o concorrente mais, os mais, né, utilizados aqui, então, o Google, o calendário, né, o Trello, que ajuda a organização, e também planilhas do Excel. Aí, o que eles resolveram pensar também, né, aqui, em relação a cada um dos concorrentes, né, que as pessoas estavam usando. Eles foram pesquisar o que cada um tinha de diferente, né, e aí eles criaram essa planilha aqui. E é importante que vocês façam essa diversificação, entender o que um tem e o que um não tem. Então, façam uma planilha assim, mas com as características que vocês acham que é importante para o produto de vocês, para o serviço de vocês, para o aplicativo de vocês. Então, aqui, eles relacionaram os aplicativos e verificaram, né, no que era interessante para eles. Então, o que o Trello tem, o que o Google tem, o Evernote tem, o OneNote tem, o Google Calendário tem. E aí eles foram marcando essas bolinhas aqui e qual que era o valor que o concorrente cobra. E aí eles extraíram o valor que o concorrente cobrava sobre as plataformas, né? Então, verificando e comparando. E por que comparar? Porque você quer criar alguma coisa que seja diferente do seu concorrente, alguma coisa inovadora. Então, você sim tem que comparar. Ah, professor, mas meu produto não é software, não é nada desse tipo. O meu é um produto. Ok, então você tem que comparar, pode usar como exemplo o que a Mayra fez aqui, os concorrentes dela. Então, aqui ela colocou qual era o produto que esse fornecedor ia concorrer com ela, a garantia, visita técnica e o serviço, né? Então, aqui ela extraiu algumas informações relacionadas a isso. E aí ela não conseguiu o preço, né? Então, o preço variava bastante, então ela não conseguiu o preço, mas ela explicou por que ela não conseguiu. Então, ela explicou o porquê disso, certo? Então, aqui são comparações que vocês têm que fazer em relação ao produto e serviço de vocês, né? E voltando para cá, nesse aqui, aqui eles também tinham um outro tipo de concorrente, que era de planejamento financeiro, né? E uma forma de rastrear por onde as pessoas estavam indo, quais são os aplicativos que tinham mais ou menos, essa possibilidade, que poderiam ser concorrente deles. Então, eles fizeram não só 3, como vocês podem estar vendo, eles fizeram diversos, então eles foram além do que foi pedido. Então, aqui a gente tem outra comparação em relação aos concorrentes, né? Então, aqui é outro tipo de comparação, né? Então, aqui a gente pode verificar que eles fizeram não só de 3, mas de vários, né? E por quê? Porque era relevante para eles extrair essas informações, né? Então, o que eles iam trazer de diferente? Então, é bem importante que vocês consigam também o valor mensal, se for importante, né? Bem importante conseguir entender qual que é o valor do teu concorrente, para ver se você vai competir com o valor também ou não. E você vai precisar para formular teu preço, né? E aí, os fornecedores. Tá, mas do aplicativo, professora, qual que é aquilo que é mais... o que eu preciso mais, né, no aplicativo? Você vai precisar de um local de hospedagem, né? Você vai precisar ter uma nuvem lá, você vai precisar ter um servidor show de bola, né, para manter o negócio. Então, aqui eles pesquisaram 3 fornecedores de serviços relacionados a essa, né, essa utilização. E aí, relacionaram aqui também, ó, o nome do fornecedor, qual era o preço, condições do pagamento e suporte, que eles acharam interessante relacionar ao suporte. E através desse suporte, eles escolheram qual fornecedor que eles iam usar, né? Então, a partir dessas informações, você extrai
o que é importante para você. Então, sempre a gente faz pesquisa, pelo menos, quando vai fazer uma compra de alguma coisa, de pelo menos 3 fornecedores, em qualquer situação na vida, pelo menos, né? 3 fornecedores, até licitação, né? Normalmente faz pesquisa de preço de 3 fornecedores. Então, aqui eles fizeram pesquisa de 3 fornecedores, vocês vão verificar, então, de preço, né? De preço, vocês podem estabelecer que é por preço, mas vocês vão ter que avaliar qual que vai ser o fornecedor mais importante para vocês. Aqui, então, nesse caso, que era aplicativo, então era um servidor, né, um site para isso. Aqui, no caso do produto, a gente tem alguns outros fornecedores que os equipamentos dessa ideia aqui, ela era todos importados, então ela precisava verificar em 3 fornecedores, então ela verificou no Mercado Livre, no AliExpress e no RadioAge. Então, e ela especificou o que ela estava procurando, então, sensores, antena, gateway, e aí ela foi verificando forma de pagamento, tempo de entrega, o preço, né, dos 3 fornecedores, para ela escolher qual dos 3 seria mais ideal para que ela pudesse estar comprando desse, né. Então, muitas vezes pode ser que você vai pagar um pouco mais caro para ter um produto um pouco mais rápido, né? Mas à medida que você pode escolher só um, você tem que ter uma carta na manga. Vai que o Mercado Livre não está funcionando hoje e eu tenho que ter o produto, então eu vou escolher de um outro fornecedor, né? Então, aqui, pelo menos, 3 fornecedores e fazer uma tabelinha parecida com essa, mais específica em relação ao produto de vocês. Show? Beleza? Entendi. Alguma dúvida? Se não tiver dúvida, vamos a mão na massa, mas estamos aí, né, para se alguém precisar, então, se não, usem o tempo para fazer, já começar, então, desenvolver essa pesquisa de mercado, né, faça aquelas reuniões em paralelo aí, entre vocês, para começar a bolar e fazer a pesquisa de mercado, né, e se precisar de outra questão, né, relacionada ao Canvas, a gente pode tirar essas dúvidas ainda, né, se não, vão para pesquisa de mercado, né. Beleza? Beleza, professor? Beleza, professora. Certeza que não tem nenhum concorrente? Direto nem indireto? Talvez você tenha um concorrente indireto, daí você mencione que esse concorrente é indireto, mas que talvez ele seja um potencial concorrente relacionado a alguma coisa. Então, estude bem, né? Estudar bem se não tem nenhum mesmo e se não tem um indireto. É aquela história, vocês vão fazer a reunião lá, eu continuo por aqui, mas o tempo é isso. Se vocês precisarem, vocês voltam para cá, que a reunião está aberta ainda, beleza? Beleza, professora. Obrigado por enquanto.